Bom, nossa aula hoje é a aula 8, tá? Primeiro reinado. Deixando bem claro que eu não vou trabalhar todo esse período, um só. Até porque parte do que eu tinha que colocar nesse vídeo eu já coloquei no vídeo passado, né? O pessoal, teve gente que comentou comigo até que achou que foi bastante conteúdo. Então eu vou dar uma maneirada nessa. Termino de explicar isso aqui. Lembrando que boa parte eu já tinha explicado no outro. E aí numa eventual próxima aula eu continuo todo esse período aqui do primeiro reinado, tá? Para não ficar muita coisa também para vocês entenderem, para não ficar muito embolado. Mas enfim, vamos lá. Tá? O primeiro capítulo para vocês seria o sentido da independência. Na apostila. Eu desmonto isso, tá? Na verdade, sim. Continuando, prosseguindo de onde nós tínhamos parado, não faz sentido rever literalmente todo aquele conteúdo, mas enfim, eu expliquei para vocês a motivação para Dom Pedro ter continuado aqui, Dom Pedro I, como foi parte desse governo dele aqui, como ele ficou encarregado dessa nova estrutura, algumas medidas que ele tomou e tudo mais. Mas aqui vamos trabalhar em cima da apostila de vocês para ficar mais fácil para vocês acompanharem, tá? Como eu disse, teve gente que falou que o conteúdo ficou coisa demais. Então, trabalhando em cima disso daí, vamos lá. Primeiro, o Brasil era uma monarquia? Era, tá? Mas ele era uma monarquia, apesar de independente de Portugal, nos moldes, vamos dizer assim, comuns dentro do que a gente chamaria da monarquia daquele período, mas ainda assim a gente encontra algumas particularidades aí, né? Enfim, o território brasileiro, a gente costuma dizer que era um território que tinha unificação. Não seria necessariamente território unificado o termo utilizado, mas enfim, eu coloquei para ficar mais fácil de vocês entenderem. Como assim? Não há uma identidade nacional uniforme em torno de uma determinada ou de um determinado evento, como a gente via, ou de uma pessoa, como a gente via nos outros países, nas outras nações, melhor dizendo, né? Então, assim, os moldes aqui eram diferentes. Só para continuar, quem não assistiu a outra aula vai ficar perdido no que eu estou dizendo, né? Ou quem não participou dos comentários aí que a gente fez aí em outro momento aí. Mas enfim, uh, eu diria que você tem agora as pessoas trabalhando em cima desse novo elemento, tentando criar essa unidade, né? Mas cada local dentro do Brasil, por ter funcionado de uma forma diferente, a gente tem o sul do Brasil que sempre foi um pouco diferenciado e tantos outros aí, cada lugar tinha uma sua organização diferente, ele tinha os seus poderes locais e até algumas tradições locais. Então isso não dava ainda aquele ideal que a gente tem hoje de unidade, tá? Mas enfim, vocês vão entender isso mais à frente quando a gente falar isso na próxima aula. Esses sentimentos regionais que eu coloquei aí, mais relevantes que o nacional e tem na apostila também. Aliás, no livro o texto tem um texto ótimo falando sobre isso, mas enfim, eu aconselho vocês a darem uma olhada depois. É, eu diria até que a força dos locais era maior do que a força do Estado, entre aspas, vamos dizer assim, no país inteiro. Por quê? Porque, tirando uma figura ou outra que era conhecido, o próprio imperador, que se ouvia falar dele, pelo menos nem todo mundo tinha visto, obviamente, mas essas influências regionais valiam muito. E talvez um elemento que permaneça até hoje, a gente tem uma ideia de unidade nacional em torno de alguns símbolos, pelo menos ainda hoje, mas regionalmente algumas coisas têm muito mais força. Então seria algo parecido, seria algo similar. Só que aqui era o comecinho da coisa toda, então não tinha ainda anos de tradição para alguém poder falar em torno de algo específico, tá? No caso aí, o Dom Pedro, ele tentou se fazer do Dom Pedro um elemento unificador. Em cima dele havia concordância sobre muita coisa, muita gente queria realmente que ele tivesse ficado. Sabemos que ele tomou algumas medidas aí ao longo dos anos que foi deixando a situação toda mais complicada. Ele perdeu muito do apoio que ele tinha. Ele brigou uma hora com o partido, brigava outra hora com o outro, mas enfim, tá? Então, ó, não foi tão simples e ocorreram vários conflitos com os portugueses, tá? Essa ideia de você ter uma unificação. Até o reconhecimento da nossa emancipação pelas nações europeias em 1825. Então aqui fica claro o seguinte:
Não foi de uma hora para outra. A gente se tornou independente, mas um ano e pouco depois ainda estava rolando conflitos com Portugal. Portugal não queria abrir mão do Brasil. A gente, eventos foram realizados, acordos foram firmados, mas isso depois de que muitos empecilhos foram sendo criados entre as duas nações aí, tá? Então, no ato da elaboração da Constituição brasileira também, tá? Houveram muitos atritos, tá? O Dom Pedro brigou com o Partido Brasileiro, tentavam limitar o poder dele, ele não queria essa limitação e obviamente ele foi buscar apoio no partido rival, tá? Que aí seria, no caso aí, né, a, o partido português, nesse caso aí, né? Nesse caso específico, a limitação que eles quiseram impor aos poderes dele, ele não concordou nem um pouco, porque, obviamente, como monarca, ele não queria nem saber de ver o seu poder diminuído, tá? Então, o que ele queria? Ele queria um poder forte para enfrentar tendências democráticas e desagregadoras, como ele diria. A própria ideia de você ter, então, um poder moderador trabalhando com os outros poderes, o fato de que ele mandou prender o pessoal que quis limitar os poderes dele, enfim. É, são eventos aí que mostram isso, mas como eu disse, eu preferia trabalhar isso de uma forma mais específica depois, tá? Até porque, como eu disse, isso aqui é só para dar um encerramento na outra aula, porque eu coloquei informação até demais para vocês. Então eu quero dar um tempinho para vocês digerirem aquilo lá junto com essas aqui. Bom, então tá aí para vocês aí, ó. Essa disputa que ocorreu gerou algumas coisas. Primeiro, a dissolução da Assembleia Constituinte. Como eu disse, quando ele ouviu falar que aquilo ali não o dignificava, vamos dizer assim, ele resolveu acabar com aquilo tudo. E também ele fez aí aliança, como eu disse, com os comerciantes portugueses e logo também com o partido português, tá? Que tinha muita força aqui. Então, em determinados momentos a gente vê que o Dom Pedro ele muda de ideia, ou ele muda a sua configuração política, dependendo do que acontece. Após esse encerramento eu posso voltar e posso falar de alguns assuntos mais específicos, tá? Eu acho mais fácil fazer assim. E aí nós temos o exercício 1, na página 274, com a resposta aí na alternativa B. Mas como eu disse, eu quero falar disso mais a fundo na nossa próxima aula, ok? Então, leiam a outra aula, tem informação demais na outra. Continuem, deem uma olhada, meçam com isso daqui e depois eu vou falar de alguns assuntos específicos dentro dessa proposta, vamos dizer assim. Eu vou falar de alguns eventos e aí eu caminho para o final do mandato aí dele, né? Enfim, é que a gente pode até colocar dessa forma, pra vocês entenderem o que eu quis dizer. Tá, então, antes da gente ver como Dom Pedro teve que deixar o Brasil em definitivo, a gente vai passar, tá, por algumas discussões mais específicas dentro do que a gente falou nesse pequeno encerramento aqui, que na verdade não é um encerramento, né? É só um apanhado geral desse finzinho para a gente fazer como fez na outra aula. Aí eu vou ter que chapar vocês com algum parte desse conteúdo para explicar melhor alguns desses eventos, tá ok? Bom, aos que pediram aí, tentei fazer a coisa um pouco mais light, vamos ver se ficou melhor. Se eu ver que não funcionou, aí eu volto naquele antigo formato, tá? Informação, informação, informação e não tem jeito. Ok, pessoal? Até mais. Ah, não se esqueçam, tá? Tarefa mínima e complementar.